Paulo Marçal segue como se ele tivesse ido ao segundo turno, né? É. Ele segue gerando energia, ondas, como ele costuma dizer. Aliás, perguntaram para ele por que ele não foi ao segundo turno. Ele falou que não conseguiu gerar as 21 ondas de energia que ele tinha de ter gerado. Ele só conseguiu 18. Como que ele mede isso? Eu entendi que a onda de energia é... Boulos é usuário de droga, ele considera isso uma onda de... Ele encharca... Eu entendi assim, ele encharca a campanha com os tema. fatos que ele vai criando. Exatamente, não importa se é verdade, mentira, se é bom, ruim, é a cadeirada, é o soco na cara, é a adversária que ajudou o pai a se suicidar, é o adversário que é usuário de droga, o outro que é acusado de estupro. Essas são... Ainda bem que ele só conseguiu 18, né? Imagina, 18, hein? Imagina se ele conseguisse 21. Enfim. O Pablo Marçal... Ele veio para confundir, não para explicar, como costumavam falar do Abelardo Barbosa, o Chacrinha, né? Eu vim para confundir, não para explicar. Fala, Marçal. Um garoto na política, apesar de quase... Vamos fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí, em relação àquele que tomou o impeachment aí. Mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. Isso não é questão de ego. Eu não tenho... O Sabará, minha equipe, sabe que eu não tenho problema com ego. Isso é questão de honra, é diferente de ego. Ele falou, você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum, não precisa disso. Mais alguma pergunta? Candidato, na noite de domingo, o senhor já tinha falado sobre essa questão do seu nome de encampar algumas propostas, o senhor poderia apoiar ele. Eu achei um pouco esquisito considerando como o senhor lidou com ele durante a campanha, como que aprenderam ele, como que ser preso, enfim. Se ele perde a eleição, ele vai preso mesmo. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que... Se ele pedir desculpa e tudo mais, é uma coisa. Sim, mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que deveria estar aqui? A consideração, ela acontece, ela está condicionada a Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele. Não está condicionada a outra coisa. Primeira fase é essa, que eu duvido. Segunda, assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças. Que é um compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus, de cuidar dos mais pobres e das crianças. Estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde, para salvar um monte de eleição aí. A gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba, o segundo turno. Consegui levar para o segundo turno, para quem não sabe, estava em terceiro lugar, eu consegui colocar ele em primeiro. O Fred em Goiânia. Amanhã eu estou fazendo uma viagem. Não pergunte para onde, que eu quero paz. Paz não, paz. Paz é outra pessoa. Que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno, apesar da votação expressiva ali com o Ramagem. Eu, Pablo Marçal, vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas. Sobre São Paulo, a resposta definitiva é retratação do sim, assinatura do plano em relação às escolas, que eu acho que é isso que vai mudar a cidade. Eu aqui assumo o compromisso com o Sabará, independente de cargo público ou não, nós vamos tirar o povo da rua. Então, onde tiver comunista, você chama o Marçal. Agora ele tá falando, viu, Uriah? Vai ter que ir pra China, então. Que o Boulos vai ganhar a eleição. Que o Boulos vai ganhar a eleição. E ele tá meio com raiva do... Ele quer que todo mundo peça perdão pra ele. Ele falou o seguinte, não, todo mundo tem que pedir... Ele quer que o Bolsonaro peça perdão pra ele, o Nunes peça perdão pra ele, o Tarcísio... Se todo mundo ajoelhar e pedir perdão pra ele, aí ele deixa o Boulos não ganhar a eleição. Se não pedirem perdão pra ele, o Boulos ganha. Ele Entendeu? tá falando que não é coisa de ego também, não. Não. Imagina, que ele nem sabe o que é Eu acho que tem uma coisa muito curiosa nessa fala dele, que ele fala assim, a gente colocou a Cristina não sei o que lá em Curitiba, né, que é essa candidata que vai pro segundo turno. Só que eu fui olhar aqui agora, eu nem sabia o número dela é 35, ou seja, ela não é nem do partido dele, mas ao falar assim, ele meio que tenta se colocar como um líder de um movimento. Você viu que ele falou que teve um candidato aí que estava em terceiro, ele colocou em primeiro? Então assim, não é o Marçal em São Paulo, o candidato que, por mais que tenha saído como a terceira maior força política dessa eleição, ele tenta se colocar como fundador de um movimento, ou seja, criando algo muito maior do que ele. Marçalismo. O marçalismo. Você tem o bolsonarismo, tem o petismo, você tem o marçalismo. E esse, com essa fala dele... quase ali esculpindo uma ideia de equipe, nós colocamos, para fazer isso.
E não subestime o marçalismo. Não deve ser subestimado. Agora, só precisa lembrar que ele perdeu a eleição, né? Perdeu. Ele não foi pro segundo turno, né? Não Exato. houve segundo turno, de fato. Não houve. Pra ele, né? não. Então, ele perdeu a eleição, né? Ele fala e aponta e diz como... Foi um grande desempenho. Pô, foi sensacional, né? É. Ele quase foi... Mas não foi. Quase. Eu já quase consegui um monte de coisa. Perdeu. Mas tô aqui. Enfim, 6:30 da noite, camiseta, né, pruída, meio desgastada, tá vendo? Cara cansada, né? Sofrido. Sofrido. Machucado. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.